No Personalidades de hoje, nós vamos conversar com um médico que acredita na música como um acalento para o coração. Ele presidiu a Bienal do Mercosul e preside a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. É um dos pioneiros em transplantes e operações cardíacas no Brasil, conduziu mais de 30 mil cirurgias e a sua história se confunde com a do Instituto de Cardiologia, hospital que ainda preside. Você já sabe de quem estamos falando, do Dr. Ivo Abraão Nesralla. Boa tarde, doutor Ivo. Boa tarde, Marisa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu. Doutor Ivo, o que lhe levou a fazer medicina? Olha, eu desde pequeno tinha uma vontade, me fascinava as figuras importantes da medicina. E eu lia muito sobre isso e para dentro de mim mesmo, eu disse que um dia seria um médico. E isso eu consegui realizar. Que maravilha. Então foi uma coisa muito importante para mim. O senhor tinha alguém médico na família? Não, não tinha ninguém médico. É, porque na época era mais ou menos assim, né? Exatamente. Na época era assim. Eu não tinha ninguém médico. Eu apenas tinha uma admiração profunda pelos médicos. E por isso que eu resolvi estudar medicina. Que interessante. Eu soube que no seu tempo de faculdade o senhor criou um projeto muito interessante. Um projeto que visitava os estudantes da Faculdade de Medicina da URGS, visitavam as vilas pobres da cidade. Como é que funcionava isso? Foi assim. As vilas pobres, nós, naquele tempo não chamava comunidade, chamava Vila Popular. Então, nós montamos um serviço que seria um serviço de atendimento à população pobre, serviço das vilas populares. E o prefeito da época, que era ainda do tempo do prefeito Não me lembro. Bem antigo, Loureiro da Silva, nós conseguimos ônibus antigos, ônibus que tinham sido desativados. E montávamos ele pintou os ônibus para nós, ficavam ajeitadinhos, e colocamos nas vilas populares. E ali aqueles ônibus serviam de consultório. Então nós recolhíamos a amostra grátis, os laboratórios, conseguimos que o laboratório nos patrocinasse os materiais, estetoscópio, aparelho de pressão, e com isso nós montamos o serviço médico das vilas populares. Foi muito interessante, funcionou muito bem, e todos os alunos do 5º, 6º ano atendiam essas vilas populares. E realmente foi fantástico, uma coisa que teve um resultado muito palpável. Uhum. Artéria e arte. O senhor sempre foi apaixonado por coração? Eu sempre fui apaixonado por coração e por arte também. Eu, quando era aluno do Colégio Rosário, ainda na fase preparatória, eu muitas vezes assistia a OSPA, porque antigamente o Colégio Rosário era do lado da PUC. Ali na Independência? Na Independência. E muitas vezes eu assisti o ensaio da OSPA na sala de concertos da PUC. E o que me impressionou sempre foi o maestro regendo a orquestra, fazendo aqueles gestos ele conseguia reger a orquestra. Aqueles inúmeros instrumentos diferentes. Exatamente, regido por um maestro. Aquilo me fascinou de maneira muito profunda. Eu não fui ser um regente porque eu tinha posto na memória que eu ia ser um médico. Ainda bem. Ainda bem, muito obrigado. Mas na realidade era o maestro Pablo Comos, que regia naquela época, e me impressionava a forma com que ele conduzia a orquestra. E isso me impressionou de maneira muito forte.
e eu comecei a gostar de música, a ouvir música clássica. Por isso que eu digo, música clássica não é uma coisa que é para uma geração. Ela não. é atemporal. É para todas as gerações. Pessoas que começam a ouvir a música, gostam da música. Quando se faz concertos populares nas praças públicas, se vê que a população vibra com a música erudita. Então, essa é o começo da minha história. Por isso que o senhor opera ouvindo Bach? Eu opero ouvindo Bach, porque Bach traduz uma serenidade para a sala de cirurgia fantástica. Uma vez o equipamento de som estragou e o anestesista perguntou: hoje não vai ter música? Por quê? Porque a música traz uma serenidade importante para o ambiente cirúrgico. E é uma forma de nós trazermos não só a tranquilidade, mas a paz de espírito que a música traz. É daí que vem a sua ideia de colocar um piano no hall de entrada do Instituto de Cardiologia. Exatamente. É gozado aquele piano, as pessoas param de frente ao piano e ficam ouvindo música. E não visitam os pacientes. E aí vão visitar os familiares, mas antes ficam ouvindo música. Então, aquele piano dá um sentido especial ao ambiente hospitalar, que é um ambiente mais pesado, né? Que as pessoas se sentem mais. Então, a música traz consigo um bem-estar muito grande. Como diz aquele artista, a música é vida interior. E quem tem vida interior não morre de solidão. Que maravilha! E é verdade que o senhor pretende colocar o piano tocando também no final de tarde, porque hoje é só o início da tarde. Horário de visita, meio-dia às 2. Mas vamos colocar um de tarde, um outro pianista à tarde. Ao contrário dos Estados Unidos, onde os pianos que tocam em hospitais, eles tocam automaticamente. É um CD que te bota e ele toca, quer dizer, aparece só os teclados sendo mexidos, mas não tem ninguém tocando. Tipo o que se via em filmes de Bang Bang. Exatamente. E nós não fazemos questão que tenha alguém tocando para dar o sentido humano de relação com o meio ambiente. Que bom. Esse ano o senhor completa 50 anos de profissão, né, doutor Ilvo? Completo 50 anos. Neste tempo todo, qual foi, assim, a situação mais difícil que o senhor enfrentou? Olha, eu enfrentei várias situações difíceis. A cirurgia cardíaca, para ser desenvolvida, requer um sacrifício muito grande. E várias foram as experiências que eu tive de ter que enfrentar situações complicadas. Foram várias, eu não vou citá-las, porque são difíceis da população entender. Mas eu enfrentei várias situações difíceis e, graças a Deus, me dei bem. O senhor saberia nos dizer qual é a sensação de interferir no ciclo vida e morte? Essa é uma sensação muito dura. A gente sofre muito quando o paciente morre. É como se a gente perdesse uma batalha. A minha esposa, Paulita, dizia: cada paciente teu que morre é uma pinçada na tua coronária. E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E por outro lado, quando salva, quando faz um transplante e o transplantado sobrevive 20 anos ou mais, como o caso que nós conversávamos há pouco? Bom, isso é extremamente gratificante. É uma coisa que preenche todo o ser, nos leva a sentirmos a plenitude de um sucesso. Isso é muito bom. Dá uma sensação de nós temos poder. Paciente poder, o que não diria de poder, sensação de ter feito algo que é importante para o doente e para o meio. O paciente mais antigo vivo já completou agora 23 anos de sobrevida. Após o Após transplante. o transplante de coração. Tem vários transplantados que estão com 15, 18 anos. E com 10 anos tem vários.
Então, quando eles vão no hospital falar com a gente, e a gente fica até emocionado de vê-los bem, fazendo o seu trabalho, e é algo muito gratificante. O que é a missa dos cadáveres? A missa dos cadáveres é uma coisa que nós idealizamos quando éramos estudantes de medicina. Estava no primeiro ano e naquela época, ainda hoje, os cadáveres são pessoas de indigentes que não tem nenhum familiar por eles e que são levados para o laboratório de anatomia da faculdade. Como é que se define isso, doutor? Como é que se sabe que essa pessoa... Porque ninguém procura por elas. Durante quanto tempo? Durante um tempo que eu não sabia te dizer agora. Mas durante um tempo ninguém procura, então eles são doados à faculdade de medicina. Então, tinham vários cadáveres. E eu idealizei fazer uma missa para os cadáveres. Isso foi uma coisa que ocorreu no primeiro ano de medicina. E pegou bem, graças a Deus. Que até hoje se realiza a missa dos cadáveres. Hoje feito dentro da faculdade? Feito na faculdade. Então isso é algo importante, que dá um sentido humano, um sentido mais cristão àqueles indigentes que ficam ali numa mesa e que ninguém dá atenção a eles. E a sua vida de professor? O senhor lecionou quase 60 anos na URGS? Não diria tanto, mas foi mais de 50 anos. Eu iniciei minha vida como professor em 1963. De 63 até 2008, quando eu completei 70 anos, foi realmente um período muito gostoso. Eu sempre tive uma grande afinidade com a vida acadêmica, desde quando eu era aluno, e é uma coisa muito, muito agradável ter gerações que passam pela gente. Além do mais, tem uma grande virtude de passar por gente jovem, ter alunos de gente jovem. Esse contato com a juventude é extremamente agradável. Doutor Ivo, e qual é a diferença da Faculdade de Medicina quando o senhor esteve lá como aluno e hoje? Olha, existe uma diferença fundamental. Depois da Revolução, os tempos cirúrgicos, tempos de aluno, passam por semestres. Semestre de anatomia, semestre de... Então isso aí faz com que não existam mais aquelas turmas que eram muito ligadas afetivamente. Isso era muito importante. A gente entrava com um grupo e ia com o mesmo grupo até o fim do curso, criando uma relação muito próxima de amizade, de companheirismo. Infelizmente isso hoje se perdeu, que foi lamentável. Não existe mais essa aproximação. Uhum. E fora isso, o senhor observa alguma outra diferença entre o tratamento dispensado aos pacientes? Não, isso é uma coisa que tem que ensinar aos alunos. Primeira coisa que se ensina, a relação médico-paciente, que é uma coisa que com o tempo vai se perdendo. Então é importante que os alunos tenham essa noção, que a relação médico-paciente é fundamental no tratamento com o doente. Como é que o senhor consegue conciliar a medicina, a música e as artes plásticas? Porque o senhor foi presidente da Bienal do Mercosul por 2 ou 3 gestões, se não me engano. Eu diria que a medicina, principalmente a cirurgia, é uma forma de arte. Então a música é outra forma de arte, as artes plásticas que são outra forma de arte. Então, eu me sinto perfeitamente à vontade quando estou no concerto ou quando vou na OSPA, embora não toque nenhum instrumento. Me pergunto, mas se eu não toco, eu não toco nenhum instrumento. Gosto muito do cello. Sim. Se eu tivesse que aprender algum instrumento, aprenderia o cello. Ainda não está totalmente fora de propósito um dia eu começar a aprender cello. Então a música me causa uma grande satisfação. A vida interior. A vida interior tem que ser
tem que ser contemplada de alguma maneira. E a música me contempla isso. A música, ela ajuda a diminuir a sensação de estresse? Não há dúvida nenhuma. Quando não tem música no bloco cirúrgico, na sala de cirurgia, por algum motivo, a gente vê que a sensação é de tristeza, é de certa irritação dos componentes cirúrgicos. É importante a música. A música tranquiliza. É como eu disse, a música é a vida interior. Falando em música, como é que a OSPA entrou na sua vida? Como eu te disse, quando eu era aluno lá no Colégio Rosário, eu ia muitas vezes, no intervalo entre o recreio, ia lá assistir o maestro Pablo Combos, regendo a OSPA. E isso me impressionava muito. Isso é uma coisa que me tocava muito de perto. E aí, quando o governador Jair Soares me convidou para presidir a OSPA, eu aceitei logo, porque eu sabia que era uma coisa que eu ia gostar, que eu ia me sentir muito bem. E assim eu mantive depois de todos os governos, independente de qualquer partido, me mantiveram na direção da OSPA. Uhum. E daí parou, houve um intervalo. Houve um intervalo. Eu fui presidente de 83 a 91. Aí tive um intervalo em que eu fui presidente da Bienal, de 2 bienais. E em 2013 eu voltei, no período do governador. Eu voltei de novo em 2013. Para a OSPA. E como é que foi essa estadia, essa estada na Bienal? Foi interessante porque tinha um curador que era um indivíduo muito interessante, extremamente culto e que conhecia a arte como ninguém. E ele começou a me introduzir para as artes plásticas. Eu não conhecia nada de artes plásticas Eu também. conhecia muito pouco. Então ele me introduziu principalmente na pintura, no que representa a pintura contemporânea e a arte contemporânea. Então, quando teve as bienais, eu no começo até achava meio estranho aquele aparato das bienais, mas depois eu comecei a entender, ele começou a me explicar, eu comecei a entender o que é a Bienal. É uma forma de apreciar a arte, de entender a arte de outra maneira. Por exemplo, uma vez me perguntaram, os teus colegas da imprensa, me perguntaram como é que eu explicava que o indivíduo dentro de uma banheira, nu dentro de uma banheira, era arte. Que forma aquilo era arte? Eu digo, olha, cada um dá a interpretação que achar. Eu dou a minha interpretação. Isso é um indivíduo que está na vida intrauterina, que está dentro de uma banheira. Então, o que ele está traduzindo ali é a tranquilidade que a vida intrauterina dá para a pessoa. Então, a interpretação é máxima. São várias interpretações. O importante é que a arte contemporânea não é só para ser explicada, é para ser entendida, sentida. Na verdade, é a liberdade de cada um. A liberdade de de cada um. fazer de fazer a sua pensar, própria... Exatamente. Pensar como acha. E os sentimentos afetam a saúde da gente? Claro que os sentimentos afetam. Principalmente quando o indivíduo está triste, está deprimido, isso interfere no sistema nervoso, o indivíduo começa a ter problemas relacionados a isso. Por isso que é importante a música, porque a música pode mudar esse efeito. Esse estado de humor. E trazer um sentido mais tranquilo à vida. Que coisa boa. O senhor é de origem libanesa, né? Sou. Mantém costumes libaneses. Mas a comida. A comida. Ah, que maravilha. E o tempo é uma questão de preferência. O senhor já disse isso em alguns lugares. Já disse. E eu gosto muito disso. Explica melhor para a gente. Não, por exemplo, as pessoas me perguntam, tu não tira quase férias? Eu digo, eu tiro muito poucas férias, porque eu prefiro ficar operando, isso faz mais sentido para mim. A medicina, para mim, é um sentido muito mais profundo
do que tirar férias. Eu tiro de vez em quando, saio com a minha esposa, e quando tem congresso, dou uma esticada e dou uma saída. Mas, de modo geral, eu gosto de ficar operando e gosto de medicina. Então, tempo é uma questão de preferência. Quer dizer, a preferência é que lhe deixa feliz, né? Me deixa feliz, exatamente. É. E em que pé está o Teatro da USP? Bom, semana passada nós terminamos de festejar, por assim dizer, o encerramento das fundações. Que nós falamos no início do programa, Exatamente, né? que nós conversamos. E daí nós pulamos de assunto. Que são as estacas que foram colocadas. Aquela área é uma área de aterro do Guaíba. Então, você pode imaginar, foram 378 estacas que foram colocadas ali, sendo que 30 e poucas delas foram estacas metálicas, porque perfura 60 centímetros abaixo já é Guaíba, já é aterro. Água. Então, até a rocha foram estacas, de modo geral, de 15 a 18 metros. Então, 372 estacas, pode-se já ter ideia do trabalho que foi desenvolvido pela Cerc Engenharia. Realmente foi um trabalho complicado e, graças a Deus, nós chegamos ao fim. E isso já nos deu a parte fundamental da construção. Eu acredito, na pergunta que tu vai me fazer, quanto tempo vai demorar? Eu acho que em 2 anos nós completamos esse teatro. E ele vai ter capacidade para? Vai ter capacidade para 1.500, 1.600 pessoas. Grande. Então, e o que é importante? Ter um estacionamento bom, grande, e que vai permitir também que se consiga fazer os concertos populares, os concertos didáticos para as escolas, porque as escolas poderão ir lá com ônibus. Isso é fundamental para que tenha acesso à música erudita. A música erudita tem que ser ensinada, como toda música, já no colégio. A criança tem que aprender que música é algo importante para a sua formação, para o seu próprio temperamento e a sua própria saúde. Há alguns bons anos atrás, eu estudei em grupo escolar. Exatamente. E tinha música. Tinha música, exatamente. Tinha música, tinha coral, tinha muitas alternativas, né? Família, doutor. Eu sou casado com a Paulita Desgala, que é uma mulher muito dedicada, né? E tenho 3 filhos. E sendo que a última, que é uma filha mulher, foi estudar medicina e trabalha comigo lá no Instituto, que por sinal opera muito bem. O filho mais velho é advogado e o filho do meio mora em São Paulo e é dono de um restaurante. Então é bem diversificada. Netinhos? Eu tenho 3 netos, 2 do meu filho mais velho e uma da Paula, que é doutora, que é cirurgiã, e que agora está recolhida às funções de mãe. Mas que maravilha. Então é bem novinho. Bem novinha. É. Doutor Ivo, agora eu vou lhe pedir para encerrar que o senhor me diga Ivo Nesrala por Ivo Nesrala. Eu acho que a vida interior é a coisa mais importante que nós temos. Ela nos ajuda no trabalho, nos ajuda a compreender o mundo que nós vivemos. Quem não tem vida interior pode morrer de solidão. Que maravilha. E como se constrói a vida interior? Se constrói dando atenção, primeiro, ao meio que nos cerca. Tendo nosso espírito voltado para a arte. A arte tem um papel fundamental na vida interior. Tanto seja as artes plásticas como a música, qualquer arte, qualquer maneira de transnotar a arte, é a maneira de nós dividirmos
de fazer com que a vida interior cresça cada vez mais. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E nós estamos sempre aqui à sua disposição para quando o senhor precisar, né? A Assembleia Legislativa, a TV Assembleia, para contar desses feitos tão maravilhosos, tantas obras interessantes que o senhor nos deixa, que o senhor está produzindo e criando. Tem algum projeto para o futuro? Tenho vários. A vida da gente tem que sempre pensar em projetos para o futuro. Tem algum assim que já está quentinho? Bom, o primeiro que está quentinho é terminar o Teatro da OSPA. Tá. Esse é o mais quente deles. Eu pretendo ainda desenvolver o xenotransplante. O que é o xenotransplante? É o transplante de animais para o homem. Nossa. É uma coisa que requer muito tempo, muito aprendizado, e eu estou me preparando para isso. Já está encaminhado alguma coisa nesse sentido? Não, estou encaminhando. Uhum. Então tá, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos à sua disposição. Tá ótimo. O Personalidades de hoje conversou com essa figura maravilhosa, Dr. Ivo Nesralla. Nós voltamos na próxima semana com um outro convidado especial. Até lá! do